Acho que foi iniciado, isso. Pronto. Gravação iniciada. Bom dia a todos. Estamos aqui nós, juntos, para mais um encontro síncrono, aula número 6 do curso de matemática, aulas remotas, do curso de matemática, primeiro ano, curso de administração, IFRN João Campo. Estamos aqui nós para a nosso encontro 6, que vai versar sobre duas coisas. As operações de função. Então, eu vou falar um pouco do que é inversão e o que é composição de funções. E vou falar também de função de primeiro grau. Tá? Essa é a previsão de hoje. Galera, vocês viram que eu ontem no grupo botei os links das nossas aulas gravadas. Eu estou tendo dificuldade, né, de lidar com a questão, né, da gravação, mas aos poucos está caminhando. Então, das aulas 5 e 6, eu consegui gravar o encontro inteiro de informática. E aí eu coloquei para vocês, porque as aulas são iguais. Talvez a primeira aula, que seja um pouquinho diferente, seja a de hoje, tá? Né? Mas todas as demais aulas foram iguais. Então, eu peguei assim a aula 5 e a aula 6, eu consegui gravar completo de informática e já está no YouTube. Eu botei o link para vocês. E as aulas 3 e 4 de vocês, eu também consegui gravar completo. Lembrando que as aulas 1 e 2, né, eu não consegui gravar, mandar para o YouTube, né, e fazer o envio. Eu não tinha ainda dinâmica, não estava aprendendo, e agora já deu certo. Então, as aulas funcionam como mais né, a aula gravada funciona como mais um material para vocês. Eu estou vendo agora aqui uma pergunta de Lucas Mateus. Professor, essa média, eu falei que estava com a média 15 até agora. É boa ou é ruim? Bem, se é boa ou se é ruim, não sei. Eu posso dizer que ela está parecida com a de informática. A de informática foi mais ou menos isso. Agora, desse ano. E ela está ligeiramente acima da média dos anos anteriores. Mas assim, eu não sei se isso é bom necessariamente, porque tá claro para mim que algumas pessoas fazem algumas questões sem muita apropriação, ou está copiando de alguém, ou não entendeu direito, fez, mas não entendeu direito. Então, não sei dizer, tá, Lucas, se isso é bom ou é ruim, né? Agora, a média, né, para a turma, né, para todo mundo se aprovar, teria que ter média 18. Então, vocês estão ligeiramente abaixo da média para todo mundo ser aprovado, se todo mundo tirasse a nota da média, tá? Vamos ver como é que anda, né? Esses alunos que faltam entregar. Juliana colocou uma observação importante, né, Juliana? Você tem razão. Eu esqueci de postar as apostilas. Você tem toda a razão. Que estavam previstas no nosso planejamento. Então, deixa eu abrir aqui o meu planejamento. Deixa eu abrir aqui o planejamento para a gente confirmar lá. E vou também, após abrir o planejamento, eu vou dividir, vou compartilhar com vocês para a gente fazer isso juntos. Pronto, está aberto. Deixa eu compartilhar agora com vocês. Vocês estão vendo o documento agora, o planejamento? Sim. Bem, estamos aqui nessa aula hoje aqui.
vou pintar de amarelo aqui para destacar. Pronto. Então, estamos aqui na aula de hoje. Então, eu teria que ter postado, né, as apostilas até a apostila 6 hoje, e na verdade hoje eu já posto a 7, né? Para a aula de hoje, os vídeos que eu precisaria ter visto seria do 32 ao 42 e a apostila 6. Isso foi da aula passada, então eu preciso, para estudar esse assunto hoje aqui de função primeiro grau, eu preciso desses vídeos dessa apostila. E hoje, e também falta postar a P3, né? Exatamente, a P3 ela já está feita. A P3 eu vou postar também no final da manhã, tá, gente? Ela não tá. Eu comecei a fazer ela, mas faltaram 1 ou 2 questões. Deixa eu terminar. Mas eu tenho que postar a apostila 7 também. Então vamos lá, vamos fazer isso agora. Para não esquecer. Vamos lá. Então, carregar arquivos. Está carregando, pronto. Carregada a 4ª e a 5ª apostila. E agora a 6ª e a 7ª. A 7ª já é função de segundo grau. A 7ª já é para a próxima aula, né? Ele está carregando. Pronto. 6ª e 7ª postadas. Obrigado, Juliana, pelo aviso, ok? Pronto. Agora as apostilas estão postadas. E... Só um instantinho. As apostilas estão postadas. E a aula de hoje eu vou tocar no assunto previsto, que é a função do primeiro grau, mas eu vou tocar também um pouco em função inversa e função composta. Eu vou falar rapidamente dessas duas coisas, não vou falar com detalhes, não. Na aula de ontem, de informática, que foi também a aula 6, eu falei muito de função inversa. Então, eu sugiro que vocês vejam a aula de informática que eu postei ontem no grupo de vocês, que a aula também foi realizada ontem, que está com função inversa com mais detalhes. Além disso, tem os vídeos do Ferreto, que fala sobre função inversa e função composta. Os vídeos parecem, né, são os nossos materiais principais. E os vídeos do Ferreto, do 32 ao 42, falam de função do primeiro grau. De 43 a 53, falam de função de segundo grau. E com isso termina a matéria do segundo bimestre. A matéria do segundo bimestre vai até função de segundo grau. E acaba aqui. Tanto que a gente vai ter uma aula ainda, né? Semana que vem, a aula de quarta-feira, para a gente fazer um resumo do segundo bimestre. Tá certo? Ou seja, um resumo desses 3 assuntos aqui, ó. Das representações, das classificações, de inversão, de composição, de função de primeiro grau e de função de segundo grau. Tá?
Desculpa, quarta, não falei errado. A aula de quarta vai ser de função de segundo grau, corrigindo. E a aula de sexta-feira, que é essa daqui, ela vai, que é do dia 30 do 10, aí sim que vai ser a aula de revisão de todo o segundo bimestre, tá certo? Que mais, gente? Alguma dúvida, algum comentário, alguma inquietação? Essa é a hora de falar. Ontem eu fui dar a aula de info e a mesa digitalizadora não funcionou. E aí eu fui para o quadro, como já tinha acontecido com vocês antes também, né? Em alguma aula síncrona nossa antes. Acho que funcionou também. Vocês vão ver lá que tem um resultado lá, o quadro está lá, né? Mas eu vou fazer a mesma coisa hoje. Eu vou tentar ver se a mesa digitalizadora funciona e se der algum tipo de problema, a gente vai para... Estou pegando aqui a mesa digitalizadora para a gente poder começar a nossa aula expositiva. Nenhuma pergunta, gente? Nenhuma dúvida? Tá, deixa eu abrir então aqui, vamos ver se a mesa está abrindo. Pronto, a mesa abriu. Agora eu preciso compartilhar com vocês. Estão vendo, pessoal? O quadro branco? Todos vocês? Sim. Então tá. Então, beleza, vamos lá começar a nossa aula. A nossa aula expositiva. Bem, existem duas operações com função. Opa. Pronto. Existem duas operações com função. Enquanto com números nós temos 6 operações já aprendidas: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Com funções, o objeto número, 6 operações. O objeto função, a gente aprende agora pelo menos 2 operações. A operação de inversão e a operação de composição. Ou seja, nós podemos compor funções, nós podemos inverter funções. Bem, então, o que é que são essas duas operações? Né? O que é a ideia da inversão? Lembrando que na aula de info, a operação de inversão, ela está colocada com muitos detalhes. E eu estou pensando em gravar uma aula sobre composição de função, para poder falar de composição com mais detalhes. Na prova P3, para quem já para vocês não viram que eu não postei ainda, eu vou postar hoje ainda. Na P3 vai ter questões de inversão e vai ter questões de composição, tá certo? Então, é um assunto que já faz parte da nossa P3. Então, o que é a operação de inversão? Então, vamos lá. Eu tenho uma função que manda o 2 no 7, por exemplo, o 3 no 10
e o 4 no 13. Quem faz isso é uma função que eu vou chamar de função f. Ela leva os elementos do conjunto A, que é o domínio, nos elementos do conjunto B, que é o contradomínio, e no caso também a coincidência aqui com a imagem. Como é que a gente classificaria essa função do ponto de vista do contradomínio? Ela é injetora, sobrejetora, bijetora ou nenhuma das anteriores? E aí, gente? Bijetora. Bijetora. Ela é bijetora, exatamente. Por que, professor, ela é bijetora? Está lá na definição de bijetora, que uma função é bijetora se todo elemento do contradomínio possui exatamente um correspondente. O 7 possui exatamente um, o 10 possui exatamente um e o 13 possui exatamente um. Então, ela é bijetora. Beleza. Está aqui a representação por diagrama. Está aqui a representação por diagrama. Vamos fazer agora a representação dela pela representação algébrica. Como é que seria, pessoal? Eu uso uma letra da função, f, uso 2 pontos, escrevo o domínio, no caso é formado pelos elementos quais? Não é isso, gente? O domínio? Uma setinha, sempre tem uma setinha, e agora eu escrevo quem? O contradomínio. No caso, formado por quem? 7, 10 e 13. Aí eu pergunto para vocês, como é que a gente faria a lei dessa função? Né? Eu quero escrever y, sim, lembrando que o elemento do conjunto B da imagem, eu vou atribuir a letra y. O elemento do domínio, pertencente ao que é o conjunto A, eu vou chamar de x. E o meu desafio agora é escrever os valores de y como uma função, olha a palavra função, né? Os valores de y como uma função de x. Ou seja, deixando claro que y depende de x. Y é função de x. Então, eu vou dar aqui uma ajuda para vocês. Alguém já sabe que lei é essa, não? Y é igual a quem? Y é igual a quem? Alguém saberia completar? Então, vou ajudar Múltiplos você. de 3? Tem a ver com 3, sim, mas não é suficiente, né? Essa informação não é suficiente. Mas tem a ver com 3, sim. Deixa eu melhorar aqui uma coisinha. Todo mundo concorda que o número 7, eu posso escrever ele assim, eu quero escrever o cara daqui em função do cara daqui. Então, eu vou reescrever o 7 assim. 7 é igual a 2 vezes 3 mais 1. Estou certo ou estou errado? Certo. Tá certo? O 10. Professor, Oi. seria 3x mais 1? Quem falou? Quem é que tá falando? Lucas. Oi? Lucas. Lucas, é isso mesmo. Você acertou, Lucas. Mas então deixa eu, terminar a ideia para o pessoal acompanhar o que você falou. O número 10 é 3 vezes 3 mais 1. Perceba que, novamente, exatamente como a escrita anterior, eu botei o 10 em função do 3, o elemento da imagem em função do elemento do domínio, e fiz um certo padrão. Coisas que eu fiz aqui também. Então, vamos ver se vocês são capazes agora de adivinhar esse padrão que eu estou usando. Como é que eu escreveria agora o 13? Usando o padrão dos dois anteriores. 4 vezes 3 mais 1. Exatamente. 4 vezes 3 mais 1. Ou seja, vocês estão percebendo que eu peguei os elementos do domínio
Quem são eles? O 2, o 3 e o 4. Multipliquei todos eles por 3 e somei com 1. Ou seja, isso é um padrão. Se isso é um padrão, isso é uma lei. E eu posso escrever essa lei. No lugar, então, do elemento do domínio, eu vou usar a letra X. Então, agora, vai dar origem à equação que Lucas falou. Y é igual a quê? 3x mais 1. Ou seja, o que quer dizer essa lei? Essa lei quer dizer que eu peguei o elemento do domínio x, multipliquei por 3 e somei com 1 para obter esses pares ordenados, para obter o valor da imagem. Todo mundo acompanhando até agora, gente? Beleza? Sim. Vou apagar isso aqui para não ficar poluído, né? Mas a ideia, então, foi montada. Montei. O que é que eu fiz até agora, pessoal? Eu dei o exemplo de uma função. Está aqui o exemplo de uma função. Ela foi representada aqui por diagrama. E agora eu completei a representação algébrica, porque eu dei o domínio, eu dei o contradomínio e dei a lei. Agora vem a definição. O que é função inversa? O que é inversão? Inversão é a função que vai fazer a volta, ou seja, se o 4 mandou para o 13, a volta é qual, gente? O 3 manda para o 4. 13 mandando para o 4, exatamente. E quem é a volta do outro par ordenado? 10 tem que mandar para quem? Para o 3. Para o 3. 3. E o 7 tem que mandar para quem? 2. Para o 2. Essa função, então, de vermelho, eu simbolizo com a letra F e boto o símbolozinho menos 1. Professor, por que usa esse símbolozinho menos 1 para simbolizar a função inversa, né? Então, a partir de agora, o nosso símbolo F significa função. O nosso símbolo F menos 1 simboliza a função inversa. Função inversa. Professor, da onde vem esse símbolo, esse menos 1? Opa. Da onde vem esse menos 1, professor? Bem, esse menos 1 vem da operação de números. Quando eu pego um número 5 e elevo a menos 1, na verdade isso aqui é igual a 1 sobre 5. E eu chamo 1/5 de o inverso de 5. Então, se eu perguntar a vocês, pessoal, quem é o inverso de 5? Resposta, 1/5. Usando a mesma ideia, quem é o inverso de 6, gente? 1/6. Quem é o inverso de 17, gente? Gente, quem é o inverso de 17? 1/17avos. Então, esse símbolo, né, elevar um número menos 1, é fazer o seu inverso. Então, a palavra inverso já surge lá para números. Então, a função tomou uma carona e passou a usar esse símbolo também, de f menos 1. Então, tentei explicar agora da onde é que vem o símbolo menos 1 para a função inversa, tá? Beleza. Aí você vai perguntar, professor, e essa função inversa tem uma lei? Se eu fosse representar essa função, eu representei a função f. Opa. Eu representei a função f. Daria para representar agora a função f menos 1? Como seria ela, pessoal? Então, vamos lá. F menos 1. Fazendo a representação algébrica. 2 pontos, sempre. Quem é o domínio da função inversa, gente? Se é a função que faz a volta, que leva... 13. Oi? 7, 10 e 13. 7, 10 e 13. Ou seja, é o conjunto B, não é? O conjunto B, que antes era o contradomínio da função f,
Essa função, o B agora é o domínio da função f menos 1, da função inversa. Terminando a representação, setinha, porque a algébrica sempre tem uma setinha, e agora o contradomínio. Quem é o contradomínio da função f menos 1, gente? O 2, o 3... O 3 e o 4. Perfeito, que é o conjunto A. Então, enquanto a função f leva de A em B, a função inversa leva de B em A. Então, essa primeira parte da função inversa não tem nenhuma dificuldade. Agora, de novo, professor, e qual a lei dessa função? Ou seja, eu tenho que fazer alguma conta com um 7 para chegar no 2. Que lei é essa? Que padrão é esse? O que é que eu devo fazer com esse cara para voltar para o 3? Como é que eu faço para chegar, né, partindo do 7, chegar no 2, por exemplo? Alguma ideia? Eu quero escrever uma lei. Y igual a alguém. Exatamente como eu escrevi aqui para a função f, eu quero escrever agora para a função inversa. Que lei será essa, pessoal? X menos 1 dividido para 3. Exatamente. Quem foi que falou? Maiara. Maiara, parabéns. É exatamente isso. Como é que nós chegamos nessa informação? O que Maiara percebeu foi o seguinte. Deixa eu apagar aqui. O que Maiara percebeu é que se eu pegasse o 7, né? Eu pegasse o 7, né? Então, como é que eu chego? Se eu pegasse o 7, para chegar no 7, eu tripliquei e somei 1. Eu tripliquei o 2, 6 e somei 1, 7. Então, eu tenho que desfazer isso. Como é que eu desfaço a última operação? A última operação que eu fiz foi somar 1. Então, desfazer a adição é fazer agora uma subtração. É fazer 7 menos 1. Já que eu tinha somado o triplo do 2 com 1 aqui na lei, eu agora estou desfazendo. 7 menos 1 dá quanto, gente? 6. 6. Dá 6. E agora, eu tinha triplicado o 2. Agora, nessa subtração, após fazer essa subtração, eu vou desfazer a segunda operação. A última operação que eu tinha feito foi a adição, eu desfiz com a subtração, e a primeira operação que eu fiz aqui foi triplicar o elemento do domínio 2. Então, se eu quero agora desfazer isso, qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Exatamente. Então, essa conta aqui vai dar resultado 2, né, gente? 7 menos 1 dá 6. Quanto é 6 dividido por 3? 2. 2. Pois esse mesmo padrão de conta, eu posso fazer com os demais elementos. Com o 7, o que eu fiz com o 7, eu posso fazer com 10, com 13. Como é que faria aqui por 10, gente? Qual seria a conta? 10. 10 menos 1 dividido para 3. Exatamente. Que vai dar 3. 3. 6. E, finalmente, a última. 13 menos 13 1 dividido para 3. menos 1. Alguém tá com um microfone ligado aí. 13 menos 1, que dá 12, dividido por 3, vai dar 4. Então, o que Maiara falou está exatamente correto. Ou seja, em todos eles, eu peguei o elemento do domínio, porque B é o domínio da função inversa, eu peguei o elemento do domínio, subtraí 1 e dividi 3. Então, eu faço y é igual a x menos 1 sobre 3. E com isso, cheguei à lei da função inversa. Tá? Então, tentei explicar com poucas palavras, com certa rapidez, o que é função inversa. Na aula de info, eu falei mais sobre função inversa. Então, se vocês quiserem saber mais sobre função inversa, vocês têm que ir na aula de info, que eu coloquei o link ontem. Mas na aula de info ontem, eu não falei nada de composição. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é composição. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre função inversa?
Nenhuma pergunta? Mas deu para entender mais ou menos o que é função inversa, gente? Sim, deu para entender. É a função que faz a volta, não é isso? E o símbolo dela é um -1 em cima da letra da função. Toda vez que tiver esse -1, então, em cima da letra de uma função, quer dizer função inversa daquela função. Você escreve aquela função e depois faz a volta. Seria isso. Agora eu vou explicar de forma sucinta e rápida o que é composição. O que é composição de duas funções. Então, vamos mostrar aqui o que é. Então, vou começar aqui a escrever. Eu tenho um conjunto A. Formado pelo 2, pelo 3 e pelo 4. Eu tenho um conjunto B formado, vocês estão percebendo que, na verdade, eu repeti a função do lado, tá bom? Ou seja, a função f, que mandou o 2, o 7, que mandou o 3 no 10. Deixa eu botar de outra cor aqui. Acho que é melhor botar de outra cor. Professor, Oi. eu Pode posso falar. mandar o mesmo número do domínio para o contradomínio? Um mesmo número ou dois números? Por- O mesmo número, porque, tipo assim, se eu tenho 2 elementos no A e 3 elementos no B, eu posso repetir, tipo, o 2 mandando para 2 elementos de lá O A é o conjunto que manda ou que recebe para você? É o que manda, não é? e manda. Você está perguntando se o elemento que manda pode mandar duas setas, é isso? Uhum. Se isso acontecer, vai desobedecer o conceito de função. O que é que diz o conceito de função? A gente definiu função como sendo a relação onde todo elemento do domínio possui exatamente um correspondente. Na hora que eu usei a palavra exatamente um, eu estou exigindo que seja um, não pode ser nem mais nem menos. Então, não pode partir setas ou mais de duas ou mais dos elementos do domínio. E também não pode ficar sem mandar. Tá lembrado disso? Não foi falado na nossa aula passada? Uhum. Pronto, então tá relembrado. Mas aí Obrigada. voltando. Oi? Obrigada. Joia. Então tá aqui a nossa função f. Pronto. A novidade agora é que eu vou criar uma segunda função. Os elementos do conjunto B vão mandar para um novo conjunto que eu vou chamar de C. E o 7. Não, peraí. Peraí. Errei aqui. Errei. E eu vou usar... Pronto. Eu queria ter escrito, em vez de 7, 10 e 13, eu queria ter escrito 6, 9 e 12. Agora sim, eu vou criar uma segunda função que vai levar esses 3 elementos do conjunto B nesses 3 elementos do conjunto C. Ou seja, eu quero mandar o 6 para o 7, eu quero mandar o 9 para o 10 e quero mandar o 12 para o 13. Quem faz isso é uma função que eu vou atribuir a letra G. Tá todo mundo vendo que nós temos aí duas funções, gente? Sim. Né? A função f, vamos escrever ela. Quem é a função f? A função f é uma função
que leva do conjunto A para o conjunto B. Alguém saberia dizer qual é a lei da função f? 2 vezes 3 vezes x. 3 vezes x, porque 6 é o triplo de 2, 9 é o triplo de 3, 12 é o triplo de 4. Então, conforme o colega acabou de falar, a função y igual a 3x. Eu posso escrever y, como também eu posso escrever, no lugar desse y aqui, a mesma coisa, eu posso escrever a minha função de x. Então, nós vamos usar muito a simbologia agora de função, né? Que é o nome da função aqui fora do parênteses, e dentro do parênteses a variável do domínio x, sempre. Pronto, defini algebricamente a função f. Vamos definir algebricamente agora a função g. Alguém me ajuda a escrever a função g? Como é que ficaria? Começa escrevendo o quê? Escreva o nome da função. Qual é o nome da função? G, depois. B. 2 pontos, né? Olha a simbologia. Vamos ser cuidadosos com a simbologia. G, 2 pontos. Agora, manda quem? B. B. Manda por C. Setinha. C. Ou seja, o B manda para o C. Exatamente isso. E qual é a lei? Então, aqui o 6 andou por 7, o 9 por 10, o 12 por 13. Dá para perceber uma relação clara, não dá? X mais 1. X mais 1. Perfeito. Então, a minha função g de x, ela é dada pela expressão x mais 1. Ou seja, se eu pegar o elemento do domínio x, no caso aqui o 6, o 9 e o 12, e somar com 1, eu vou obter o elemento da imagem. Beleza? Pronto, o que eu fiz até agora foi falar de duas funções. Eu até agora não falei nada de composição. Mas agora estão criadas as condições necessárias para a composição. O que é composição? Compor duas funções é duas funções que têm uma coisa em particular. O domínio da função, da segunda função é igual ao contradomínio. Opa! Alguém está com o microfone ligado. Assisti todas as aulas. Alguém está com o microfone ligado. Pronto. Continuando aqui. Então, nós estamos com duas funções e com as condições necessárias para compor as duas. Por quê? Porque o domínio da função g coincide com o contradomínio da função f. Nós temos aqui um conjunto B, vou botar aqui uma setinha, né? Nós temos um conjunto B aqui, ó, que aparece aqui e aqui, ó. Ou seja, mostrando que o contradomínio da primeira função é igual ao domínio da segunda. Então, se isso acontece, se há essa coincidência na geração das funções, isso permite que eu componha as duas. Como é que eu componho as duas? Agora sim eu vou compor. O que é compor? É levar direto da primeira para a terceira função. E quem faz isso é o que eu chamo de função. Quem faz isso é o que eu chamo de função composta. O símbolo de composição é uma bolinha. Então, olha como é que eu vou escrever agora aqui. Eu sempre escrevo a segunda função, que é a g, vai ser composta, essa bolinha, com a função f. Então, g composta com f. Por vício de linguagem, a gente dá uma g composta com f. Esse g bolinha f, como essa bolinha parece um O, a gente fala simplificadamente GOF. Então, a função composta, muitos vão chamar de função... Quem é a GOF? A maneira correta de falar seria quem é a G composta com a F.
A regra na composição sempre é essa. A segunda função tem que ser a primeira que você escreve. Então, você pode escrever assim, ou você pode escrever assim também. Você pode escrever G de f de x. Então, nós temos dois símbolos, né? G, escrever aqui um pouquinho maior, composta com f, que é a mesma coisa escrever G de f de x. Professor, e por que fica parênteses dentro de parênteses? É assim. Por quê? Porque quem a gente bota dentro do parênteses da função é o domínio. O domínio da função f é esse xzinho aqui, é esse elemento daqui. E o domínio da função g é justamente a imagem da f. A imagem da f é o próprio conjunto B, ou seja, dentro do parênteses do conjunto B. Então, eu vou dar uma regrinha agora para obter a pergunta agora que não quer calar qual é a lei dessa função? Qual é a lei da função GOF? A lei da função f eu já sei, está aqui. F de x igual a 3x. A lei da função g eu já sei, está aqui. G de x igual a x mais 1. Como é que eu acho, como é que é a lei da função composta? Alguém sabe? Vocês não estão vendo nenhuma similaridade entre esse exemplo daqui e o da esquerda, não, pessoal? 3x mais 1? É exatamente, essa é a resposta. Nós já sabemos, é essa aqui, ó. A lei da GOF é essa daqui, ó. Eu justamente fiz a questão de pegar o exemplo do lado e quebrar ela em pedaços. Agora eu vou dar um procedimento padrão, né? Como achar a função composta. Então, vou fazer uma perguntinha aqui. Como achar a lei da função composta? Acabo de lançar uma pergunta. Eu vou dar um procedimentozinho com duas etapas. Primeira etapa, resposta. Primeira etapa. Escrever a função. Escrever a segunda função. Essa segunda função é a que fica do lado de fora dos parênteses. A f está dentro do parênteses e a g está fora. Então, essa vai ser a função que vai ficar fora. A função, quem é a segunda função? É a função g, né, gente? Aí eu escrevo ela. Quem é ela? G de x é igual a... Qual é a lei da g de x, gente? X mais 1. A segunda e última etapa é substitua o x que você tinha antes pela imagem da primeira função, ou seja, por f de x. Para que o que está aqui dentro, o x vai ter que sair e vai ter que entrar o f de x. Ó. Vai ter que sair o x daqui e entrar aqui o f de x. Então, pegando essa lei, onde tem x, eu vou colocar f de x. Então, eu vou reescrever o que eu fiz na etapa 1, mas no lugar de x eu boto o quê, gente?
f de x. Então, me ajudem lá. Vou reescrever essa primeira linha. Então, vai ficar esse g, eu vou reescrever. E no lugar desse x aqui, o que é que eu vou escrever no lugar? F de x. Exatamente. Se eu fiz isso do lado esquerdo dessa equação, eu vou fazer isso também do lado direito. Ou seja, o que é que eu vou colocar no lugar desse x aqui? Novamente. F X. de x também. Mais um. Só que eu sei que f de x é igual a quem? F de x é igual a quem, gente? 3x. 3x. Então, eu substituo. Então, vai ficar 3x, porque o f de x é 3x, e eu repito o mais 1. E com isso, nós acabamos de achar que a g de f de x, ou popularmente conhecida com o nome de Goff, ela é igual a 3x mais 1. E esse seria o procedimento padrão para a gente tentar achar uma função composta. Perguntas, pessoal? Professor, se eu puder explicar de novo essa parte do conjunto A se relacionando já com o C, porque eu não entendi muito direito. Ó, para não apagar o nosso exemplo aqui, eu vou apagar o lado direito aqui, ó, o lado esquerdo, melhor dizendo. Eu vou apagar aqui o lado esquerdo aqui e vou dar um outro exemplo, pode ser? Pode. Vamos dar um outro exemplo, igualzinho ao anterior, ou seja, eu vou dar duas funções e vou pedir para você achar a função composta. Pode ser? Então, vamos lá. Eu tenho um conjunto D. Opa. Eu tenho um conjunto D formado pelos elementos 4, 5 e 6. Aqui ele manda para o 3, para o 4 e para o 5. Esse é o conjunto E. E já vou botar o conjunto final F, que vai mandar para o 15, para o 20 e para o 25. Quem faz a primeira comunicação entre D e E é a função que eu vou chamar, vou até usar e vou mudar de nome. Eu vou chamar essa primeira agora de G, vou trocar a ordem agora. Vou chamar essa primeira aqui de função G. Manda o 4 no 3, manda o 5 no 4 e manda o 6 no 5. Qual é a lei dessa função, gente? Vamos escrever essa função agora. G é igual a quem? Me ajudem? Manda quem em quem? Não, D manda para E. D, setinha, pro E. E qual é a lei? X menos 1. Ou seja, alguém está com o microfone ligado aí agora. O 4 mandar para o 3, o 5 mandar para o 4 e o 6 mandar para o 5, você percebe que esse cara aqui é um a menos. Ou seja, a lei é X Menos 1. Perfeito. Agora tem a segunda função, vamos botar aqui de outra cor. O 3 manda para o 15. O 4 manda para o 20. E o 5 manda para o 25. Eu podia chamar de F, vou chamar de P. O nome, a letra minúscula que você vai usar, tanto faz. Então, me ajudem, gente, a dizer, escrever algebricamente a função P. P vai ser igual a quem? Leva quem em quem?
É para F. É, É para F. setinha F. Leva de E em F. E qual é a lei da P? Quem é a P de X? X vezes 5. Né? 3 vezes 5 dá 15, 4 vezes 5 dá 20, 5 vezes 5 dá 25. É a tabuada do 5 aqui. 5x. Ou seja, basta pegar. Alguém está com o microfone ligado, que deve desligar, né? Basta pegar o elemento do domínio X e multiplicar por quanto? Por 5. Mas é praxe nosso a gente escrever o número antes. Então eu escrevo simplesmente o quê? 5x. Gente, alguém está com o microfone ligado, peço para desligar. Ellen. Então, vamos lá. Então, agora vem a pergunta que não quer calar. O que é que eu vou perguntar agora, pessoal? Quem é a função o quê? Gente, qual é a pergunta que eu vou fazer agora? Nesse problema para ficar igual ao da direita. Quem é a função? Composta. Exatamente. Ela vai levar de que conjunto a que conjunto? Do D ao F. Exatamente. Ela vai tirar o intermediário da jogada. Ela vai tirar o atravessador. O conjunto E é uma espécie de atravessador. Alguém saberia qual é o nome que eu vou dar para ela? Como é que eu vou escrever aqui? Aqui, essa, quando a primeira foi F, a segunda foi G, eu escrevi G composta com F. Agora a primeira é G e a segunda é P. Como é que eu vou escrever aqui o nome dela? P, que é a segunda, composta com a G. Então, se eu fosse falar de maneira abreviada, é a POG. Então, aqui, enquanto aqui eu quis achar a GOF na direita, na esquerda eu quero achar a POG. Tá bom? Que é a função P composta com a função G. Então, a pergunta é a mesma que eu vou fazer aqui do lado, só que agora eu não vou escrever mais. Ó. Como eu acho a lei da função composta? Como eu acho a lei da função composta? Então, tá aqui a regrinha dizendo, ó, escrever a segunda função. Quem é a segunda função aqui, gente? G. Px igual a 5x. Não. Quem é a segunda função? Tem duas funções. Tem a G e a P. Quem é a primeira e quem é a segunda? Gente, G é a primeira. Tá aqui, ó. P é a segunda. Já que eu escrevi da esquerda para a direita, essa foi a primeira que eu escrevi. E só depois eu escrevi essa. Então, eu escrevi aqui, começo pela segunda. Quem é a segunda, gente? P. Então, eu escrevo aqui a função P. Quem é a função P? P de X é igual... Quem é P de X? 5x. Perfeito. Primeira etapa está feita. Agora vamos para a segunda etapa. O que aqui manda fazer a segunda etapa? Substituir x por f de x. Substitui X por... Não é f de x. O correto, então, seria falar aqui, substitui x pela primeira função. Quem é a primeira função? Quem é a primeira função aqui? G. É a g. Pronto, então eu vou substituir g, x por g de x. Pronto. Se eu fizer essa substituição, então aqui seria a substituição. Saiu fulano, entrou Beltrano. Então, a substituição, exatamente como você faz no futebol. Saiu de campo o G, o X, entrou em campo o G de X. Como vai ficar, pessoal? Me ajudem? Agora, reescrevendo essa linha, P de X igual a 5x, eu vou reescrever ela fazendo a troca. Então, como é que fica? Me ajudem lá. Eu escrevo agora a primeira aqui. P de quem? No lugar desse X, bota o quê? Gx. G de X.
Pronto, resolver do lado esquerdo da equação, falta agora o lado direito. Quer que eu escreva agora do lado direito? Quer que eu escreva aqui no lado direito, gente? 5x menos 1. 5 vezes, no lugar desse x, eu boto quem? G de x. Eu vou fazer bem devagarzinho. Eu já poderia fazer o que você sugeriu. A aluna que comentou agora tá certa. Eu já podia colocar direto aqui o x menos 1. Porque, de fato, g de x é igual a quem? A x menos 1. Só que eu fiz assim, bem devagarzinho, para ver que onde tinha x... Gente, não tinha x aqui e aqui, não é verdade? Onde tinha x, eu botei o que no lugar? G de x. Eu botei G de x aqui e botei G de x aqui. A P de G de x é a POG. É a P composta com a G. Igual a 5. Agora, quem é a G de x? Quem é a G de x, gente? X menos 1. X menos 1. Só que, como são dois termos, eu sou obrigado a usar parênteses. Já que o 5 afeta os dois. Se eu não colocasse o parênteses, ele não estaria afetando os dois. Como tem parênteses aí, eu posso colocar... Como tem parênteses aqui, eu posso fazer a propriedade distributiva, né? Como é que fica? Fazendo distributivo. 5x. 5 vezes x dá quanto? 5x. E 5 vezes menos 1? Menos 5. Pronto. Essa é a lei. Ou seja, a P de G de x, ela é dada por 5x menos 5. Vamos testar para saber se funciona? Vamos testar. Aqui está dizendo que eu devo pegar o elemento do domínio x, no caso do conjunto, né? Então, quem é a P, escrevendo algebricamente a P, né? P composta com a G, escrevendo algebricamente, 2 pontos, é uma função que leva quem em quem? Leva D no conjunto F. Estou certo ou estou errado, gente? E a lei é P de G de x, ela é 5x menos 5. Então, essa seria a representação algébrica da composta. Vamos ver se funciona. Eu tenho que pegar os elementos do domínio, multiplicar 5 e subtrair 5. É essa conta que ele está dizendo que tem que fazer para sair de D e chegar em F diretamente. Vamos testar. Vamos testar com o 4. Então vai ficar 5 vezes 4. 5 vezes 4. 20. 20 menos 5. 15. Funcionou, gente? 4 tinha que mandar para 15 mesmo? Tinha, né? Concordam? Não é verdade, gente? Eu escrevi ela de azul, mas era para ter sido tudo de verde aqui, tá? Esqueci de escrever de verde aqui. Foi vacilo meu. Mas, de fato, 4 vezes 5, 20. 20 menos 5 dá 15. O segundo elemento do domínio, 5. 5 vezes 5. 25. Menos 5. 20. Era isso que tinha que dar mesmo? Sim. O 5 tem que mandar para o 20, é isso mesmo? É, né? E a terceira e última? O 6. 5 vezes 6. 5 vezes 6, dá quanto? 30. 30 menos 5, dá quanto? 25. 25. Funcionou, gente? 25. Sim. Ficou claro, gente? Na prova de vocês, P3, que eu vou colocar agora de manhã, assim que terminar a aula, eu coloco. Falta ajeitar umas 2 questões, e assim que eu ajeitar as 2, eu coloco. Ela tem questões, eu acho, se eu não estiver enganado, 3 questões envolvendo inversão e composição. Das 10 lá. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta?
Não? Bem, então, como está gravado, eu vou apagar então agora a tela e vou falar do último assunto nosso, do assunto que estava, inclusive, o assunto previsto para a aula de hoje, que é o que a gente chama de função de primeiro grau. Alguém sabe o outro nome que essa função ganha? Função afim. Exatamente. Ela também é chamada de função afim. O que é uma função afim? O que é uma função do primeiro grau? Então, a lei de formação dela sempre tem o mesmo formato. E o formato é esse que eu vou colocar agora. Y é igual a um A vezes a variável x mais um B. Onde esse A e esse B são os coeficientes. Cada um ganha um nome. O A é chamado de coeficiente angular. E o B é chamado de coeficiente linear. Essa seria aqui a representação algébrica da função afim. E qual seria a sua representação geométrica, gráfica correspondente? A sua representação gráfica sempre vai ser, essa função aqui, a sua representação gráfica sempre vai formar uma curva com o formato que eu vou falar agora. A representação gráfica dessa função sempre vai ser uma reta. Ou seja, os pontos estão alinhados. Vamos tentar ver isso melhor com um exemplo. Então, eu vou definir aqui, está dada a definição, né? Isso aqui é a definição. Acabo de escrever aqui a definição, né, do que é função afim. E agora vamos dar um exemplo. O exemplo que eu vou dar é esse aqui, ó. F, dois pontos, reais, setinha, reais, y é igual a 2x mais 3. Pessoal, qual é o nome dessa função que eu acabo de representar agora? Nome dela. Função f. O nome é sempre dado aqui por essa letra. O nome dessa função é f. E ela é uma função afim, sim ou não? E por quê? No lugar desse coeficiente angular, eu botei que número aqui embaixo, gente? 2. O número 2. E no lugar desse coeficiente linear B aqui, eu botei que número? 3. 3. Quem é o domínio dessa função que eu acabo de dar? Quem é o domínio dessa função? Os números reais. Os números reais. Exatamente, os números reais. E quem é o contradomínio? Também os reais. Ou Então, seja, vale frisar, qualquer elemento do domínio tem um correspondente? não, o que quer dizer é que dentre os elementos do domínio eu posso botar qualquer número real. Eu imaginei que era assim. E que quer dizer que dentre os elementos do domínio eu posso ter qualquer número real.
Agora vamos ver isso como se isso se expressa através do gráfico. Vale frisar que toda função que é de R em R, eu uso a expressão funcional. Na prova eu uso esse termo, hein? Uma função real, se eu estou falando uma função real, é uma função que leva os reais nos reais. Então, pensando em termos de diagrama, eu vou levar os reais nos reais. Entendido? Que valor eu posso escolher para botar aqui? Alguém sugere um? 2. 2. Aceito. Por que 2 serve? Porque 2 é real. Qualquer real serviria. Se eu quisesse botar 2,1, também poderia. Se eu quisesse botar raiz de 5, também poderia. Eu vou botar um inteiro, cuja conta é mais fácil de fazer. Se no lugar do número x eu botar o número 2, quem vai ser a imagem do número 2? A lei está dada aqui. 3. Não. 7. Eu tenho que, no lugar do x, botar o 2. Vai ficar 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2. 4. 4 mais 3. 7. 2 mandou para o 7. Qual seria outro par ordenado dessa função? Fiz o primeiro. Alguém sugere outro? Outro elemento para o domínio? Pode atribuir o valor que você quiser, desde que pertença ao domínio. Vamos lá, gente? 3. 3. Aceito. Se eu coloco 3 no domínio, quem vai ser a imagem? 9. No lugar da variável x, eu tenho que colocar esse númerozinho 3. Esse númerozinho 3 vai para o lugar da variável x. Se eu botar 3 aqui, vai ficar 2 vezes 3 mais 3. Quanto é 2 vezes 3? 6. E 6 mais 3? 9. 9. Então, quer dizer que o 3 manda para o 9. Eu quero outro. 5? Sim, aceito. 5 manda para quem? 13. É só, então, fazer a conta. Y igual a 2 vezes 5 mais 3. No lugar do x, eu boto 5. 2 vezes 5 dá 10. 10 mais 3 dá 13. Pessoal, eu posso atribuir o menos 1 aqui, sim ou não? Menos 1 é um número real? Menos 1 é um número real, gente? É. Então, Sim. eu posso atribuir. E o menos 1 vai mandar para quem? Qual é a conta que eu vou ter que fazer? 2 vezes menos 1 mais 3. Quanto é 2 vezes menos 1? Menos 2. E quanto é menos 2 mais 3? 1. 1 positivo. Então, quer dizer que o menos 1 manda para 1. Essa vai ser a última vez que eu vou usar diagrama, porque diagrama ocupa mais espaço. Então, eu vou dar uma apagada aqui e vou passar a usar, a partir de agora, a representação por tabela. Ela é um pouquinho mais compacta. Ou seja, o x manda para o y. Quais foram os valores que eu atribuí? O menos 1, me ajudem, o 2, o 3 e o 5. Não foi os valores que a gente atribuiu antes? O menos 1 mandou para o 1, o 2 mandou para o 7, o 3 mandou para o 9 e o 5 mandou
para o 13. Na verdade, a gente podia ter feito uma tabela um pouquinho mais ampla do que essa. Ou seja, a gente podia ter andado, claramente, eu fiz ela aqui, mas eu vou fazer ela aqui mais completa, ó. A gente atribuiu o menos 1, mas podia ter atribuído o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Ou seja, eu fiz questão agora de botar de 1 em 1. Tá bom? Então, vamos lá. Já sei que o 2 manda para o 7, o 3 manda para o 9 e o menos 1 manda para o 1. Estou copiando a tabela do lado. E o 5 mandou para o 13. Vamos colocar os que estão faltando. O 0 manda para quem? 3, 3. Opa. O 0 manda para 3 e o 1 manda para quem? 5, O 0 manda para 3, porque 2 vezes 0 dá 0, mais 3 dá 3. E o 1 manda para o 5, por quê? Porque 2 vezes 1 dá 2, mais 3, 5. O 3 para o 9. E o 4, para quem? Pro 11. 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. Gente, quando eu andei de 1 em 1 aqui no domínio, o que aconteceu com a imagem? Andou de quanto e quanto? De 1 para 3, andou quanto? 2, E de 3 para o 5? 2, Do 5 para o 7? 2. Não é padrão, gente? Sim. Se você andar em intervalos fixos no domínio, a imagem, na função afim, na função de primeiro grau, ela vai andar em intervalos fixos. E esse 2, tem alguma coisa a ver? Será que tem alguma coisa a ver com a lei? Parece ser o quê, gente? Parece ter a ver com quem? Com o coeficiente e o quê? angular, Angular, exatamente isso. Ou seja, vou pegar aqui um salto maior, presta atenção. Se eu andar do 1 para o 5 aqui, qual é o salto? De 1 para 5, qual é o salto? Eu aumentei quanto, gente? Quando eu vou de 1 para 5, eu aumento quanto? 4. Aumento 4. O 1 mandou para o 5 e o 5 mandou para o 13. Quando eu ando do 5 para o 13, é o mesmo intervalo. É a distância correspondente no domínio. Eu estou calculando agora a distância correspondente na imagem. Do 13 para o 5, andou quanto? 8. Andou 8. Vocês conseguem ver alguma relação desses dois números aqui com o coeficiente angular? Os dois são divisíveis por 2. É verdade, mas eu queria uma relação mais clara, porque eu perguntei qual é a relação dos dois com o coeficiente angular. Vou dar mais um exemplo para vocês darem essa resposta. Quando eu vou do menos 1 ao 5, eu aumentei quanto, gente? Do menos 1 ao 5. Do 1 para o 5, eu aumentei 4. E do menos 1 para o 5, eu aumentei quanto? 5, Não, do 5 seria do 0 para o 5. Do 0 para o 5, eu aumentei 6. Eu aumentei 6, exatamente. O menos 1 mandou para o 1. O 5 mandou para o 13. Quando eu vou do 1 para o 13, variei quanto? Do 1 para o 13. 10. Gente, do 1 para o 13, variou quanto? Aumentou quanto? 13. Não, gente. Se eu vou do 1 para o 13, aumentou 12. quanto? Aumentou 12, porque 1 mais 12 dá 13. Aumentou 12. Eu volto a fazer a pergunta que eu fiz antes. Vocês conseguem descobrir alguma relação entre o 12, o 6 e o coeficiente angular? Gente, 12 dividido por 6, dá quanto?
2. 2. E 8 dividido por 4, dá quanto? 2. 2. Ou seja, na hora que você coloca os valores do domínio numa função afim e calcula seus respectivas imagens, qualquer variação na imagem dividida pela variação no domínio vai dar o coeficiente angular. Essa seria uma propriedade da função afim. Agora vamos para uma coisa mais importante ainda. Vamos fazer agora a representação gráfica dessa função. Então vamos fazer um gráfico. Vamos fazer um gráfico aqui. Então finjam que isso aqui é uma reta. E vamos marcar os valores do domínio. Quem são eles? Vai do menos 1 ao 5. Então, está aqui o menos 1, está aqui o 0, está aqui o 1, está aqui o 2, espaçamentos iguais, está aqui o 3, está aqui o 4 e está aqui o 5. Do menos 1 ao 5, né? Passando pelo 1, pelo 2, pelo 3 e pelo 4. A imagem variou do 1 ao 13. Então, em tese, eu teria que colocar 13 divisões. Para caber nesse espaço que eu fiz aqui, eu tenho que botar uma divisão menor. Então, mas tem que ser divisão menor, mas iguais a partir de agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deixa eu apagar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 11, 9, 7, 5, 3 e 1. Poderia ter feito a divisão de 2 em 2, não teria problema nenhum se eu tivesse feito a divisão de 2 em 2. Eu faria menos marquinhas. Agora vamos marcar os pares ordenados, né? Então, uma vez feito o plano cartesiano, com as divisões relativas aos números que você calculou, nós vamos marcar os pares ordenados. Qual é o primeiro par ordenado, gente? Que eu vou marcar aí. Menos 1 manda para 1. O menos 1 do domínio manda para o 1 da imagem. Em que quadrante vai estar esse ponto? Segundo quadrante. Exatamente, né? Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante, aqui é o quarto quadrante. Menos 1 está aqui no domínio e 1 está aqui na imagem. Então, se eu puxo paralelas aqui, não é isso? Eu chego nesse primeiro ponto aqui. Acaba de marcar o primeiro ponto. Menos 1 para 1. O segundo ponto. O x vale 0 e o y vale 3. É exatamente esse ponto. Então, esse ponto aqui não precisa fazer a linha de chamada, porque ela está exatamente em cima do próprio eixo y, né? Está em cima do próprio eixo y. Marquei o segundo ponto. Quem é o próximo, gente? O domínio 1 manda para a imagem quanto? 5. 5. Está aqui o terceiro ponto. Quarto ponto, o 2 manda para quem? 7. O 7. Está aqui o nosso quarto ponto. O 3 manda para o 9. O 4 manda para quem? 11. 11. E, finalmente, o último ponto dos que eu marquei, o 5 mandou para o 13.
Eu fiz questão de, nesse primeiro exemplo nosso, fazer muitos pontos para mostrar a vocês uma propriedade que eu falei aqui antes. Ó. Esses pontos estão formando que curva, na verdade? Uma curva qualquer ou uma curva especial? Uma reta. Uma reta, exatamente. Então, quer dizer que os pontos estão alinhados. E quantos pontos existem nessa função? Quantos pontos, gente? Eu marquei quantos? Eu marquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu marquei 7. Só existe 7 ou tem mais? Quem é o domínio? Reais. Então, eu podia ter atribuído o 6 aqui no domínio, o 7 no domínio, o 8 no domínio, o menos 2, o menos 3. Existem infinitos pontos. E também não atribuí os números racionais, por exemplo. Entre o 1 e o 2, eu podia ter atribuído 1,1. Entre o 2 e o 3, eu podia ter atribuído 2,5. E poderia ter feito a conta aqui e marcado mais um ponto aqui. Ou seja, eu posso unir esses pontos, uma vez que nós temos o domínio formado pelo maior conjunto que existe. Qual é o maior conjunto que existe? Dos que vocês estudaram até agora, pelo menos. Reais. Reais. Então, eu vou unir esses pontos para formar uma reta. E essa é a maneira de dizer que o domínio é real na hora que eu formo uma reta. Gente, vai ficar horrível aqui, mas finjam que isso aqui é uma reta, tá? Pronto. E esse é o gráfico dessa função afim. Ela passou por que quadrantes? Essa função afim. Primeiro e segundo. E terceiro também. Embora eu não tenha atribuído nenhum ponto. Mas se eu tivesse atribuído, por exemplo, o menos 3 aqui, se eu tivesse atribuído, por exemplo, aqui o menos 3, botar até de azul, botar de outra cor, até para destacar. Se eu tivesse atribuído aqui o menos 3 manda para quem, gente? Eu tenho que fazer de conta. 2 vezes menos 3 mais 3. Quanto é 2 vezes menos 3? Menos 6. Menos 6 mais 3. Quanto é menos 6 mais 3? Menos 3. Quer dizer que menos 3 manda para menos 3. Né? Que ponto é esse aqui? Eu teria que fazer aqui as divisões, ó. Mas daqui, aqui eu desconfio. Menos 2. Menos 3. Eu acho que o menos 3 está aqui. E onde é que estaria o menos 3 aqui? Menos 1. Menos 2. Menos 3. Se eu unir, fizer uma paralela aqui, daqui para cá e daqui para cá, percebam que aparece exatamente, vou botar aqui de verde, esse ponto aqui. Ou seja, embora nos meus cálculos iniciais, né, nas minhas contas iniciais, não tenha incluído não tenha escolhido o domínio menos 3, a abscissa menos 3, ele existe, já que menos 3 é um número real. E, de fato, essa função, ela cresce infinitamente aqui para a direita, ela não para de crescer nunca, e infinitamente aqui para a esquerda, já que os números reais não têm fim nem para um lado nem para o outro. Foi claro, pessoal? Sim. Sim, foi claro. Então, acabamos de fazer, nessa aula de hoje, o nosso primeiro gráfico de uma função afim. Vale comentar ainda que o coeficiente angular 2, ele tem relação com o ritmo de crescimento da função. Quando aqui cresceu 12, aqui cresceu 6. 12 dividido por 6 dá 2. Então, o coeficiente angular é a divisão entre os crescimentos da imagem e do domínio. E o coeficiente linear tem um significado aqui nesse gráfico. Alguém consegue ver que significado é esse?
O que é que tem de especial esse número 3 aqui, que é o coeficiente linear da minha equação algébrica, da minha função, né, da minha representação algébrica? O que é que tem a ver esse 3 aqui com esse gráfico, gente? O que o 3 tem de especial? Chama a atenção de vocês nada, o 3? É o 3 na imagem, né? Vocês estão vendo que essa reta está cruzando o eixo Y? Em que ponto? Em que ponto, gente? No 3. Exatamente. Então, já posso adiantar que esse sempre vai ser o significado do coeficiente linear. Ele sempre vai ser o ponto. Ele sempre vai ser o ponto onde a função, no caso, a função afim, né? Onde vai ser o ponto onde a função afim vai cruzar, cruza que eixo? Que eixo, gente? O eixo Y. O cruzamento dessa reta com essa reta aqui, não é esse ponto, não, gente? Quem me dá esse cruzamento? Quem me dá esse cruzamento? Justamente o valor de quem? O valor do beta. Tá certo? Pronto, eu tentei dar uma aula onde eu abordo vários aspectos da função afim, de função do primeiro grau, e vocês têm que começar a treinar. Eu vou falar ainda um pouquinho de função afim no início da próxima aula, e eu ainda falo de função afim, e começo a falar de função de segundo grau também, próxima aula. E, teoricamente, na próxima aula, eu termino uma exposição, né, a abrangência, melhor dizendo, dos assuntos que vão cair, né, na prova, nas duas provas do segundo médico, a P3 e a P4. E depois nós teremos aí uma aula de exercícios, tá bom? Essa é a nossa programação. Então, hoje, função de primeiro grau. Próxima aula, função de segundo grau, embora eu vá ainda continuar com essa hoje. E depois uma aula de exercícios. Eu vou tentar também preparar vídeos. Então, à medida que eu vá preparando vídeos, eu vou colocando para vocês. Esse final de semana eu vou tentar gravar pelo menos 2 vídeos. Um sobre composição, né? Pelo menos um sobre composição. E outro vídeo sobre, aqui já, talvez, função de primeiro grau. Eu estou pensando, o segundo eu estou ainda decidindo o tema, o assunto. Pessoal, perguntas? Nenhuma? Professor, Diga. qual vai ser o prazo da P3? Sempre uma semana, né? Então, eu estou postando hoje. Eu vou postar hoje até o meio-dia, eu devo postar. Então, sexta-feira que vem, à meia-noite, eu vou sempre estabelecer então esse horário agora da meia-noite, à meia-noite lá da sexta para o sábado da semana que vem, vai ser o prazo para P3. Tá claro? Mas o prazo sempre é esse, uma semana. Combinado? Ok. Combinado? Sim. 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 Quem mais gostaria de fazer alguma pergunta? Mais ninguém? Tá, então conforme eu prometi a vocês, eu vou terminar, assim que eu terminar a aula agora, já chegou o nosso horário, já são 10h32. Assim que eu terminar essa nossa aula, eu vou terminar de fazer a P3, eu vou postar para vocês, e vou terminar de corrigir a prova. E assim que eu terminar de corrigir a prova P1, eu mando para você, eu dou a notícia para vocês, quem quiser saber a sua nota, fala comigo no privado, tá bom? Beleza? Professor, Oi. Maria que Luísa, vídeo é para assistir? você é uma das que eu não... Só chateando, Maria Luísa. Você é uma das que eu não corrigi a prova. Mande uma mensagem para mim no Zap, se eu achar a Mandei sua já. prova. Ah, já mandou. Então, beleza. Era isso. Uhum. E você queria falar sobre isso ou é outra coisa? Não eu queria saber até de que vídeo até que vídeo que é para assistir, porque quando o senhor tava falando, eu cheguei depois um pouquinho.
Para a aula de hoje, função de primeiro grau, eu acho que é do 32 ao 42. E para a próxima aula, que vai ser a última aula, né, teórica, que é função de segundo grau, vai ser do 43 ao 53. Ok. Isso tá, Maria Luísa, isso tá no nosso planejamento. Então, se você baixar lá o nosso planejamento, você vai ver essa relação toda lá. Tanto na aula prevista, como depois a relação, e depois tem outro arquivo com a relação de vídeos, tá bom? Tá bom. Gente, mais alguma pergunta? Então, tá, beleza. Eu recomendo, né, que vocês assistam a aula de info também, que tem a parte de função inversa com mais detalhes, e que assistam os vídeos que eu devo estar postando amanhã, provavelmente, com complementações do nosso assunto. Lembrando que o material do Ferrito, ele é completo, tá? Então, se assistir o Ferrito, já tá ok, em tese, nos assuntos que vão ser abordados. Agora, é claro que a minha abordagem é outra, a minha forma de falar é outra, então tem coisas que podem acrescentar se você vir também os vídeos que eu coloquei, tá bom? Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Obrigada, professor. Estamos nesse momento com 31 pessoas. Eu vou baixar a lista de presença agora. Acabo de baixar a lista. E vou interromper a gravação. Pronto. E gravação.